FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado, com períodos de encoberto e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Porá. 7-2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Em Cuba, Dilma cita apenas Estados Unidos sobre direitos humanos. Folha de São Paulo. Em Cuba, Dilma critica Estados Unidos por Guantánamo. O Estado de São Paulo. Dilma poupa Cuba e diz que todos têm telhado de vidro. Correio Brasiliense. Isolado, Negromonte só aguarda demissão. Valor Econômico. Plano prevê nova bolsa para derivativos de commodities. Estado de Minas. Infrações aumentam mesmo com a lei seca. Jornal do Comércio de Pernambuco. Mais fiscalização na volta às aulas. 0 hora. Meninos condenados. Estado monta plano para conter retorno de jovens ao crime. Brasil Econômico. Bradesco tem lucro recorde em 2011 e planeja crédito 22% maior. O Popular. Goiânia. Justiça suspende venda de áreas públicas. Juiz bloqueou qualquer negociação de imóveis da Prefeitura na região do Paço. Diário da Manhã. Mapa da dengue. 7 horas 4 minutos. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagem nesta quarta-feira. Com você, Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, para quem ainda não fez o recadastramento biométrico aqui em Goiânia, é bom lembrar que esse, né, já que o mês de fevereiro começa hoje, esse é o último mês, para as pessoas fazerem esse recadastramento. O prazo vence agora no dia 1º de março e, pelo menos até agora, não existe previsão de prorrogação. Então, o Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou em sua página na internet o calendário de fevereiro para agendamento do recadastramento biométrico. As vagas de agendamento de janeiro estão todas preenchidas e ainda estão disponíveis 36.400 vagas de agendamento, com uma média de 1.728 atendimentos por agendamento em dias úteis e 720 nos sábados. Agora, a novidade aqui nesse mês de fevereiro, todas as vagas de agendamento serão marcadas para as 4 unidades do VaptVupt, a do Banana Shopping, Araguaia Shopping, Praça A e Praça da Bíblia. Nas 3 centrais do TRE, ali na Avenida Mutirão, na Anhanguera e na 4ª Radial, no setor Pedro, serão atendidos os eleitores que não fizeram agendamento, ou seja, aqueles eleitores que chegaram por ordem de chegada mesmo. Ainda faltam mais de 300 mil eleitores que não fizeram esse recadastramento e quem não fizer vai ter o título de eleitor cancelado, não vai poder votar nas eleições de outubro. E a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a SEMAS, abriu hoje inscrições para o ProJovem Adolescente. Vão ser oferecidas 2.500 vagas para atendimento aos jovens de 15 a 17 anos. O projeto oferece atividades de socialização, lazer, recreação, esporte, oficinas de arte e cultura, formação para o mercado de trabalho e cidadania. As inscrições ficarão abertas até o dia 29 de fevereiro, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. Para se inscrever, o adolescente deverá ir até uns 15 centros de referência de assistência social, o CRAS, ou uma das 6 unidades municipais de assistência social, umas
mais próximo da sua casa, levando os seguintes documentos: certidão de nascimento, comprovante de residência e declaração de que está estudando. É importante lembrar que para fazer a inscrição, o adolescente tem que estar acompanhado por uma pessoa responsável. Então é isso. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, Fabiano Abel de Aragão Fernandes, concedeu liminar na tarde de ontem, determinando o bloqueio das matrículas de 70 imóveis de propriedade da Prefeitura de Goiânia, o que impede que elas sejam objeto de qualquer tipo de negociação. Grande parte das áreas está localizada nas imediações do Paço Municipal e foi desafetada por uma lei complementar. A decisão atende pedido feito pelo promotor de justiça da área do patrimônio público, Maurício Nardini, que propôs na semana passada uma ação civil cumulada com improbidade administrativa contra o município de Goiânia e o prefeito Paulo Garcia. O promotor alegou que o chefe do executivo, em desobediência aos princípios da administração pública, sem qualquer tipo de consulta prévia ou participação popular, enviou à Câmara, no final do ano passado, o projeto de lei prevendo a venda de 33 áreas públicas municipais. Além disso, ele afirmou que o Ministério Público foi surpreendido com a rapidez com que a matéria tramitou no Legislativo. E o Ministério Público instaurou um inquérito civil público para apurar irregularidades no contrato firmado entre a Agência Municipal de Obras, a MOB, e uma empresa que presta serviços de conservação e manutenção de ruas e avenidas de Goiânia. O objetivo é verificar se o contrato anual de 18 milhões de reais foi precedido de licitação. Segundo o promotor de justiça, Fernando Krebs, o serviço teria sido contratado sob a alegação de inexigibilidade de licitação e apresentaria indícios de superfaturamento e irregularidades na planilha de custo, entre outras fraudes. 7-8. Técnico de carreira toma posse como novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. O novo empossado é Francisco José Ramos, que exerceu função de auditor do órgão durante 11 anos. Sua indicação obedeceu a critério de antiguidade dentre os nomes apresentados em lista tríplice. Posteriormente, foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado. O deputado Jardel Seba, presidente da Assembleia Legislativa, participou de 2 momentos importantes de sua indicação. Vim aqui prestigiar, é um auditor do Tribunal de Contas que, com justiça, foi alçado ao cargo de conselheiro. Teve uma aprovação unânime na Assembleia e eu ainda tive o privilégio de, como governador, assinar o decreto da sua nomeação. A presidente do TCM, Maria Tereza Fernandes Garrido, diz que a posse de um técnico de carreira vai refletir na qualidade dos trabalhos do tribunal. Ele é até conhecido pelo rigor com que ele trata as contas públicas, mas evidentemente também com bom senso e equilíbrio. Nós temos agora no nosso quadro mais um técnico. O primeiro técnico eu tive a honra de ser, como procurador, assumir o cargo de conselheiro e agora nós estamos assim resgatando a ordem constitucional de que haja 2 técnicos na composição do quadro do Tribunal de Contas. O vice-governador José Eriton, que participou da solenidade, destacou a importância do trabalho do Tribunal de Contas dos municípios. Muitos criticaram o trabalho dos tribunais de contas ao longo dos últimos anos. O sistema democrático brasileiro é composto de freios e contrapesos, e o Tribunal de Contas vem justamente por exercer o papel de fiscalizar as contas dos gestores municipais, dando auxílio àqueles bem-intencionados no caminho correto das suas ações e também, ao mesmo tempo, advertindo e punindo aqueles que insistem em malversar o dinheiro público, de modo que é essencial a atuação dos tribunais de contas e, no caso, especialmente dos municípios, no auxílio dos bons gestores. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O novo conselheiro do TCM vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Walter José Rodrigues. 7h10. Órgãos do governo apresentam demanda de 25 mil concursados. É o que aponta o resultado do trabalho de uma comissão de estudos e elaboração de proposta para definição de concursos públicos sob o comando da Secretaria de Gestão e Planejamento. O levantamento foi finalizado na semana passada. Embora o governo tenha prometido apresentar o cronograma de concursos no dia 27 de janeiro, o anúncio só deve ocorrer na próxima semana. Antes disso, uma proposta final será discutida entre Segplan, Secretaria da Fazenda, Controladoria Geral do Estado e Casa Civil, e depois submetida ao governador Marconi Perillo. O governo considera, no entanto, abrir concursos para no máximo 10 mil vagas nos próximos 3 anos. A área de segurança pública terá prioridade. 7h11.
O mundo em sua casa. Política nacional. A Procuradoria-Geral da República arquivou um pedido de investigação feito por associações de juízes sobre a suposta quebra de sigilo em investigações do Conselho Nacional de Justiça. 3 entidades acusavam a corregedora do CNJ, Eliana Calmon, de ter efetuado a quebra de sigilo de mais de 200 mil juízes, servidores e familiares de ter vazado os dados. A investigação do CNJ tinha como base um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras que apontou movimentações atípicas de um grupo de 2.000 servidores e magistrados. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, entendeu que não houve violação de sigilo funcional, uma vez que o documento do COAF não indica nomes de magistrados ou servidores. E ato da OAB em Brasília reúne parlamentares e entidades em defesa do CNJ. A Ordem dos Advogados do Brasil lançou nesta terça-feira ato em defesa do Conselho Nacional de Justiça, o órgão de controle do Judiciário. Nesta quarta, o Supremo Tribunal Federal deve decidir se o Conselho pode ou não investigar juízes antes das corregedorias dos tribunais. O presidente da OAB, Ofir Cavalcante, afirmou que apenas magistrados sem compromisso com o judiciário brasileiro se beneficiarão de uma eventual redução dos poderes do CNJ. Essa visão conservadora, arraigada a ideia de tribunais soberanos, juízes soberanos, inalcançáveis, impermeáveis, incensuráveis, inquestionáveis, deve ceder a um ideal republicano. O senador Demóstenes Torres, autor de uma proposta de emenda à Constituição que torna explícito o poder do CNJ de investigar e aplicar punição, disse que existem magistrados com medo do CNJ. Tirar o poder de punição do CNJ é fazer com que o CNJ se transforme num conselho manco, num conselho sem uma das pontas. Se é um conselho que orienta, é um conselho que também tem que ter o direito de punir. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, também esteve presente no ato público e defendeu o poder de investigação do Conselho. Se por acaso o Supremo decidir de forma diferente, certamente o Congresso buscará reparar essa decisão mediante a aprovação da emenda constitucional do senador Demóstenes Torres. Já o deputado federal Domingos Dutra lembrou que os magistrados também são funcionários públicos e devem responder à sociedade. O presidente da OAB no Rio Grande do Sul, Cláudio Lamáquia, acredita que o ato realizado nesta terça-feira vai sensibilizar a decisão dos ministros do STF. Eu não tenho dúvida de que este ato, com esta magnitude, com esta expressão, terá sim o condão de sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal, até mesmo porque o texto da Constituição, o texto constitucional é claro no contexto do que representa e das prerrogativas que tem o Conselho Nacional de Justiça. De Brasília, Sandro Santos. 7h14. A presidente Dilma Rousseff, que está em Cuba, afirmou ontem na capital do país, Havana, que a política de direitos humanos não pode ser transformada em armas de combate ideológico. Indagada sobre o tema, ao iniciar uma entrevista, a presidente ressaltou que era preciso discutir o assunto a partir do que ocorre em todos os países, de uma perspectiva multilateral. Dilma declarou que o mundo precisa se convencer de que a questão dos direitos humanos é algo que todos os países do mundo têm de se responsabilizar, inclusive o Brasil. No último dia 19, o dissidente Vilmar Vilar Mendonça morreu em Cuba durante uma greve de fome. Uma blogueira cubana crítica do governo dos irmãos Castro espera uma permissão do país dela para poder vir ao Brasil. A presidente Dilma Rousseff também afirmou que irá encontrar com muito orgulho o ex-mandatário cubano Fidel Castro durante a viagem. O encontro entre os dois não tem horário nem local definidos por exigência da segurança do regime cubano. 7h15. Governo quer mudança na lei para punir motorista embriagado. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou nesta terça-feira que já está em contato com líderes da Câmara e do Senado para propor alterações na lei seca. Cardoso defende a tolerância zero na ingestão de bebidas alcoólicas para os motoristas. Segundo ele, o governo pretende inverter a lógica da atual legislação, que faculta ao condutor o ato de soprar o bafômetro e produzir prova contra si mesmo. Se a pessoa se recusa a fazer o teste do bafômetro, não há prova do nível alcoólico que está colocado no seu sangue.
E a tendência inexorável é que esta pessoa seja absolvida nos tribunais. Segundo o ministro da Justiça, provas testemunhais, fotos, imagens ou vídeos poderão servir para comprovar a embriaguez. Neste caso, o motorista teria que fazer o teste do bafômetro para comprovar o contrário, ou seja, que não bebeu. E claro, a pessoa que quiser demonstrar para as autoridades policiais que não está embriagado, terá o direito de fazer o teste do bafômetro, então provando que não está embriagado. Ou seja, inverter a lógica da lei. A ideia nossa é essa, modificar a lei para que a sensação de impunidade que volta novamente a fazer com que as pessoas se sintam livres para beber e dirigir, possa ser combatida. Hoje é considerado crime dirigir com concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue. O projeto, que estabelece a tolerância zero de álcool para quem dirige, já foi aprovado pelo Senado em novembro do ano passado. A proposta ainda precisa passar pela Câmara. O governo também estuda aumentar a multa e as penalidades para quem dirige embriagado. De Brasília, Apolos Neto. 7h17. O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, afirmou ontem que o projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público da União, o FUNPRESP, é a prioridade do governo no começo dos trabalhos legislativos. A expectativa de Vacareza é conseguir votar o projeto ainda antes do Carnaval. O objetivo do fundo para os servidores é diminuir o déficit da Previdência. O ano legislativo será aberto amanhã. 7h17. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A mulher que foi encontrada com mais de 100 gramas de maconha dentro da vagina confessou à polícia que não foi estuprada. Segundo a polícia, ela admitiu que escondeu a droga para levá-la ao esposo, que está preso no complexo penitenciário em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações repassadas à polícia, a jovem não teria conseguido retirar o material, o que causou dores muito fortes. Com medo de ser presa, já que, segundo a polícia, é inexperiente, não tem passagem policial, ela inventou que teria sido estuprada para que o médico retirasse a droga. A mulher está no 4º Distrito Policial em Goiânia e aguarda ser encaminhada para a casa de prisão provisória. Uma mulher morreu depois de sofrer um mal súbito dentro de um ônibus do transporte coletivo no início da noite de ontem, no setor norte ferroviário em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar, Luci Toledo, de 58 anos, passou mal e desmaiou logo depois de embarcar no veículo, que fazia a linha Terminal Padre Pelágio Centro. Ainda segundo a PM, os passageiros tentaram reanimá-la e o SAMU foi acionado para prestar socorro, mas a vítima não resistiu. A Saneago realiza agora pela manhã a lavagem do reservatório no Centro de Reservação Guanabara, em Goiânia. Devido ao trabalho, poderá faltar água nos setores Jardim Guarabara, Vale dos Sonhos e Aldeia do Vale. A normalização do abastecimento deve ocorrer ainda hoje. 7h19. Festa chamada Segunda Sem Lei termina com a detenção de mais de 15 pessoas. Realizada na boate Full Time no setor Expansul, em Aparecida de Goiânia, a Segunda Sem Lei permitia aos frequentadores fazer o uso de qualquer tipo de entorpecente de forma livre e tranquila. Durante a operação realizada na madrugada, agentes da Delegacia Estadual de Repressão aos Narcóticos apreenderam mais de 50 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack, apreenderam 2 armas e efetuaram a detenção de mais de 15 pessoas, relata o titular da especializada, delegado Odair José. Lá tinha uma festa chamada Segunda Sem Lei, por ser exatamente na segunda-feira. Porém, na data de ontem, eles mudaram o nome. Lá estava Segundona do Barão. Barão no sentido de ser o chefe do tráfico local, o chefe de pequena área do tráfico. Então, nós começamos uma investigação, conseguimos algumas filmagens, conseguimos infiltrar agentes lá dentro, inclusive com microcâmeras, identificando 3 mulheres que estavam passando drogas. Marcamos para cerca de 2 horas da manhã e adentramos com cerca de 40 policiais, inclusive com o grupo GT3, para realmente averiguarmos a situação. Abordamos mais de 200 pessoas,
Realmente o ambiente era bastante insalubre. Foi uma jogação de droga para tudo quanto é lado. Na operação foram tiradas de circulação 2 armas, revólver 38, 2 veículos roubados que se encontravam no interior do estacionamento da referida boate e mais de 50 porções de crack, fora aquelas que estavam de posse de algumas pessoas. Dos detidos, 3 menores foram autuadas em flagrante por crime de tráfico de drogas e Ricardo Antônio dos Santos, de 25 anos, e Evandro Santos Ribeiro, de 21 anos, pelo crime de porte ilegal de arma. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Polícia Civil recupera 4 carretas roubadas com carga avaliada em R$1 milhão. A Polícia Civil investigava o destino de um caminhão carregado de pneus roubado em Tumbiara na noite da última segunda-feira. Para surpresa dos próprios policiais, assim que chegaram no galpão no Parque Oeste Industrial aqui em Goiânia, eles encontraram 4 caminhões roubados, carregados de vestuário, tecidos, material de construção, pneus, eletroeletrônicos, produtos alimentícios. De acordo com o delegado Itamar Lourenço, a carga foi avaliada em mais de R$1 milhão e seria distribuída para Goiás e outros estados. Eles abordam uma carreta, se apropriam do produto dessa carreta, guardam no galpão e deixam alguns dias na gíria deles aí até esfriar. Aí, passados alguns dias, as vítimas já pararam de procurar, às vezes a polícia já se envolveu com outras ocorrências, então torna-se mais fácil para eles fazer a distribuição desses produtos para os receptadores finais. Nós já conseguimos identificar, inclusive 2 carretas já foram entregues para as vítimas lá no próprio local, e o restante das mercadorias a Polícia Civil vai fazer um rastreamento através das informações que contém nas notas fiscais. As caixas todas são que também possibilitam a identificação das vítimas. Então a polícia agora passa a fazer esse trabalho aí de rastreamento para que todo aquele material volte aos seus proprietários de origem. Não havia ninguém no galpão quando os policiais chegaram. Todas as carretas foram roubadas há poucos dias, 3 delas em Goiás e uma em Minas Gerais. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. E a polícia de Tumbiara apreende 71 mil cigarros falsificados. A Polícia Civil de Tumbiara, no sul do estado, a 211 quilômetros de Goiânia, prendeu um homem com 71 mil maços de cigarros falsificados. É a maior apreensão desse tipo no local, diz a polícia. Leomar Rodrigues, de 43 anos, trazia o produto do Paraguai para ser revendido na região. O delegado Lucas Finholdi conta como foi realizada a prisão do suspeito. O autuado foi encaminhado até a delegacia para ser lá do TCO. Ele havia desacatado um policial militar na manhã de ontem. Ao chegar aqui à tarde, ele foi reconhecido por policiais civis que já faziam um monitoramento da sua casa. E nessa casa havia suspeita de produtos roubados ou contrabandeados. Assim, os agentes da Polícia Civil conseguiram apreender 71.230 maços de cigarro, uma carga avaliada em mais ou menos R$160 mil, e foi feita a prisão do suspeito. O delegado de Itubiara diz que Leomar também pode ser acusado de outros crimes. Por enquanto, ele vai responder por delito de consumo, que é a Lei 8.137 de 90, com a pena máxima de até 5 anos. Vai responder também pelo desobediência e desacato com o policial militar. A carga ainda está sendo investigada, porque ela pode ser produto de roubo, mesmo sendo cigarro contrabandeado, cigarro falsificado do Paraguai, pode ser produto de roubo. Os 71 mil maços de cigarros serão incinerados em Goiânia. O delegado Lucas Finholdi diz que a mercadoria é imprópria para o consumo e seria revendida em bares da região. A pena do suspeito varia de 2 a 5 anos de prisão. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h25. E agora a participação de Libório Santos com o plantão da polícia nas rodovias. Bom dia. Bom dia, as notícias não são nada boas. Aliás, ontem à tarde, o jornalismo da Rádio Brasil Central teve a oportunidade de acompanhar um grave acidente. Nas últimas 24 horas foram 26 acidentes, 13 pessoas feridas e 5 mortos nas rodovias goianas. O acidente mais grave foi uma múltipla colisão na BR-060, no quilômetro 78 entre Goiânia e Anápolis. Estiveram envolvidos 5 veículos. Um Voyage placa KBP 8901 de Goianápolis, o motorista João Barbosa Maia, vítima fatal, passageiros Rosana Santos Maia, 77 anos, fatal,
Divino José dos Santos, fatal, e Vanildo José dos Santos, com lesões graves. O segundo veículo envolvido, Fiat Strada, placa NGT 4988 de Goiânia, Franklin Marque Nunes, também fatal. O terceiro veículo, um Peugeot, placa NVS 7449 de Goiânia, o condutor ileso. Mais um Toyota Corolla, placa NGH 6300 de Anápolis, também o condutor ileso. E um caminhão, placa CYB 3713 de Uberlândia, o condutor também ileso. Aconteceu um acidente no local e enquanto algumas pessoas, talvez tentando resgatar as vítimas, foram atingidas por esse caminhão. As duas pistas, sentido Goiânia, Anápolis e vice-versa, estiveram interditadas durante várias horas. O outro acidente grave foi uma saída de pista na BR-153, no quilômetro 624 em Morrinhos. Um caminhão placa HBG 7798 de Uberlândia, Minas Gerais. O condutor Wilson Martins de Araújo, 58 anos, também fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h27. Comando da Guarda Municipal se reúne com diretores de CAIS para discutir segurança na unidade. O assalto sofrido pelo médico Albanir Borges no cais do setor Cândido de Moraes, na região Mendanha, quando bandidos invadiram o consultório e colocaram um revólver na boca do médico, ameaçando-o de morte, acendeu uma polêmica acerca de falhas no sistema de segurança dessas unidades de saúde administradas pela Prefeitura. Nesta terça-feira foi realizada uma reunião no cais do setor Novo Horizonte. Os funcionários da unidade relataram ao presidente da Guarda Municipal, João Augusto, vários problemas como furtos de computadores e de objetos pessoais no interior do cais e agressões físicas e verbais sofridas por médicos e funcionários durante atendimento a pacientes descontrolados. Os funcionários relataram também negligência de guardas municipais designados para garantir a segurança no cais Novo Horizonte, já que alguns dormem à noite durante o expediente e outros ficariam assistindo televisão. O presidente da Guarda Municipal prometeu apurar com rigor as denúncias. Imediatamente isso não pode ocorrer. O guarda está aqui, é pago pelo contribuinte para prestar segurança não só ao local, aos trabalhadores daqui, mas para a comunidade que vem aqui em busca de saúde. Então, esta situação eu já vou passar a determinação para o comandante da regional para averiguar e se isso realmente estiver acontecendo, nós vamos trocar o guarda de imediato. A diretora do cais Novo Horizonte, Vânia Lúcia Ramos, cobrou instalação de postos fixos para os guardas municipais. Ela afirma que os guardas ficam rondando pelo local e muitas vezes, diante de emergências, é difícil saber onde encontrá-los. Usuários do cais aprovam medidas de mais segurança na unidade de saúde. Já era para ter tomado essa medida antes, porque é uma coisa muito necessária, porque realmente está uma coisa absurda nos cais, é uma coisa necessária nos cais, CIAMs, esses lugares públicos e nas escolas e nos bancos também. No cais Novo Horizonte ficam 4 guardas durante o dia e 2 do período noturno. Vanderlei Araújo, o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30 agora. Aparecida de Goiânia promove corrida contra o crack. A segunda edição do Aparecida pela Vida contra o crack acontece no dia 18 de março. O objetivo é combater o tráfico e o consumo desse e de outros entorpecentes na cidade, conforme explica o prefeito Maguito Vilela. Nós vamos ter muitas crianças, jovens, adultos, idosos, portadores de deficientes, todos, enfim, vão participar dessa grande jornada. Nós precisamos chamar a atenção da sociedade. O crack, as drogas de uma forma geral, elas é uma ameaça para a sociedade. Elas infernizam a vida das famílias. E nós temos que lutar contra isso. O crack já atinge 98% dos municípios brasileiros, de acordo com dados da Confederação Nacional dos Municípios. A droga é conhecida por viciar logo nas primeiras doses e o usuário do crack morre em média 5 anos depois que é atraído pelo vício. As inscrições para a corrida podem ser feitas entre os dias 1º de fevereiro e 13 de março. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.correndopelavida.com. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h31. IDETEC leva projeto de solidariedade à Vila São Cotolengo. Em comemoração ao Dia Internacional da Solidariedade, nesta terça-feira, o IDETEC, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, levou o projeto solidariedade.com à Vila São Cotolengo. 6 computadores foram montados no pátio da vila para que os 300 alunos pudessem interagir por meio da internet e receber mensagens de usuários do Twitter. Durante todo o dia, os alunos da Vila São Cotolengo foram acompanhados por técnicos de informática, assistentes sociais e enfermeiros. De acordo com o assessor de tecnologia da informação do IDETEC, Adonai Andrade, o projeto visa socializar os alunos e melhorar sua qualidade de vida. O projeto é para realmente levar a informática das pessoas que por algum motivo estão afastadas dela. Então, cada local que a gente passa, a gente tem uma experiência diferente. Na Araújo Jorge foi uma experiência muito pouco, 95% das pessoas passavam mal durante a quimioterapia, deixando de passar mal. Na PAI, por exemplo, no CORAI, foi muito gratificante também pegar de deficiência motora e fazer com que elas manuseiem um mouse, né, consigam pegar, por exemplo, uma tela de pintura do computador, fazer um desenho, esse tipo de coisa, muito interessante. Aqui está bem parecido. O projeto solidariedade.com é realizado pelo IDETEC a cada 3 meses. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. A chuva forte que caiu sobre a cidade de Goiás nesta terça-feira deu um susto na população. As águas encheram o Rio Vermelho e a enxurrada que desceu acabou causando danos no calçadão que margeia o rio. O maior estrago foi em frente à prefeitura da cidade. Para nos contar mais detalhes do que aconteceu, conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Goiás, Major Jailton Figueiredo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Como é que está a situação? Bom dia, Gil Bonfim, Karim Pinheiro. Como é que está a situação aí na cidade de Goiás? Bem, em virtude, Karim, da grande chuva que ocorreu ontem, o grande volume de precipitações hídricas que assolaram o município, né, ocorreu o transbordamento do córrego Manuel Gomes, ele é afluente do Rio Vermelho aqui dentro do perímetro urbano da cidade de Goiás. Então, parte do calçadão do Beira-Rio, entre a Ponte Cora e a prefeitura foram atingidos, né, sendo necessária a interdição do local para evitar alguns tipos de acidentes. Mas nesse momento a situação é de normalidade. As chuvas terminaram? As chuvas cessaram, mas nós estamos ainda com equipes do Corpo de Bombeiros fazendo monitoramento no Rio Vermelho, nos seus afluentes, estamos realizando serviços de prevenção, de defesa civil, mas nesse momento é de normalidade. Há mais riscos se voltar a chover? Previsão era de chuva, né, durante a semana. É por isso que nós estamos atentos, né, para se ocorra, né, essas chuvas com frequência e pancadas de chuva, a gente possa agir com rapidez para evitar danos e prejuízos para os moradores aqui da cidade. O maior estrago foi em frente à prefeitura da cidade, foi isso? O maior estrago foi ali no cais, né, entre a prefeitura e a Ponte Cora. Mas é importante salientar que os serviços essenciais do município não foram comprometidos, ficando apenas pontualmente um trecho impedido para trânsito de veículos, que é esse entre a Prefeitura Municipal e a Ponte Cora. Continua a interdição, então? Nesse trecho, sim, mas a cidade ela está normalmente, né, atendendo os turistas, os serviços continuam, os serviços elementares básicos estão totalmente, né, normalizados. Quais as providências que estão sendo tomadas, Major? Bem, nós já fizemos o levantamento, né, das áreas de risco, né, na extensão do perímetro urbano, né, nós fizemos também todo o cadastro das pessoas que estão diretamente envolvidas. Se ocorrer, né, um volume maior de chuvas, né, e vindo a transbordar o Rio Vermelho, nós já temos locais próprios para desalojar essas pessoas. Então nós temos algumas recomendações, né, que durante as chuvas, né, os moradores da Beira-Rio, eles se mantenham atentos para os níveis da água, mantenham as janelas e portas fechadas para evitar a entrada de animais, não tomar banho em enxurradas, para usar risco de doenças, né, e acidentes.
não se arriscar em atravessar andando ou com veículos nas ruas e pontes alagadas. E se alguma residência tiver o risco de alagamento ou desabamento, chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros através do fone 93. Major Jailton Figueiredo, comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Nós que agradecemos. Bom dia. Comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Goiás, Major Jailton Figueiredo, então, falando sobre a situação na cidade de Goiás, a chuva forte que caiu sobre a cidade ontem deu um susto na população, as águas encheram o Rio Vermelho e a enxurrada que desceu acabou causando danos no calçadão que margeia o rio. E a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, conclui hoje na cidade de Goiás uma investigação sobre a cratera que se abriu no calçadão entre a Prefeitura e a casa da poetisa Cora Coralina após o transbordamento do córrego Manuel Gomes no último dia 7 de janeiro. Foi o primeiro problema detectado com as chuvas no dia 7 de janeiro. Para o titular da DEMA, o delegado Luciano Severino Carvalho, pode haver interferência humana nesse processo, então, nesse estrago no calçadão na cidade de Goiás. 7h37. Ministério Público discute regularização com proprietários de pit dogs. 24 donos de pit dogs em Goiânia são citados em uma ação do Ministério Público Estadual por não possuírem o alvará de funcionamento, que é fornecido pela Prefeitura. A ação é de 2010. E o próprio secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Barbosa Neto, é citado no processo. Na tarde de ontem, o promotor Maurício Nardini, autor da ação, se reuniu com representantes do Sind Pit Dog para discutir soluções para as irregularidades. Nardini explica por que propôs uma ação contra a Prefeitura. A fiscalização deficiente, a falta de critérios que diz respeito à fiscalização, há uma situação bastante interessante aqui em Goiânia que tem só autuação, ela paga a multa e a irregularidade prevalece, permanece. A gente não pode, a gente tem que dar um basta nessa situação também. O presidente do Sind Pit Dog, Adenildo Pereira, explica que a categoria quer trabalhar de forma correta. Nós fomos número 1 em Goiânia de segmento que melhorou na vigilância sanitária. É bom saber disso. Por que quer? Porque existe um trabalho ao longo do tempo. Nós queremos trabalho legalizado, mas queremos ter o mínimo condição para que o nosso cliente tenha uma alimentação digna e segura. Júnior César é dono de pit dog há 18 anos em Goiânia e acha que a cobrança para regularizar a situação é correta, mas reclama da demora da Prefeitura em dar as autorizações. Nós pagamos o documento, mas eles não liberam o famoso verdinho, o alvará, para que nós venhamos estar apresentando os órgãos que nos pede ele, por exemplo, o Ministério Público. Eles nos pediu, nós corremos na Prefeitura para eles liberar e eles não liberam. Desde abril nós estamos correndo atrás e eles até hoje não liberaram. A Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico não foi convidada para a reunião no Ministério Público e, por isso, preferiu não se pronunciar sobre o caso. O promotor Maurício Nardini explica ainda que a fiscalização dos pit dogs em Goiânia deve continuar. Então, essa é só uma amostra. Se a partir dessa amostra a gente conseguir resolver o problema da cidade inteira, até o final desse ano, eu me dou por satisfeito. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Nova presidência da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a ASMEGO, toma posse. Vice-governador José Eliton esteve presente. O juiz Gilmar Luiz Coelho assume a presidência da associação nos próximos 2 anos. Na solenidade de posse, ontem à noite, várias autoridades políticas estiveram presentes, entre elas o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e o vice-governador do estado, José Eliton, que representou o governador Marconi Perillo. O novo presidente da associação falou das prioridades para o mandato. Nós temos em Goiânia um excesso muito grande de processos nas varas cíveis e a nossa intenção é lutar junto ao tribunal para ampliar as varas cíveis. Para você ter uma ideia, hoje cada vara cível conta em média com 6.000 processos e vão chegar para cada juiz mais 3.000 da assistência judiciária. Quer dizer, com 9.000 processos, 10.000 processos, é impossível o juiz trabalhar. Então, a nossa intenção é essa, de lutar pela ampliação das varas cíveis de Goiânia. O vice-governador José Eliton também falou da atenção do governo estadual às necessidades do judiciário.
O governo do Estado de Goiás ele é parceiro em todas as iniciativas do Poder Judiciário. Nós trabalhamos constantemente no sentido de propiciar ao Poder Judiciário as condições necessárias para bem prestar o serviço a que ele se destina. É bem verdade que todos temos dificuldades nas nossas atividades fins, mas a presidência do Tribunal de Justiça, o presidente do TRE, sabe que o governo do Estado é um parceiro ágil em todas as demandas que a ele é levada. Nós temos feito constantes convênios com o Poder Judiciário em todas as suas esferas para bem servir. Recentemente fizemos com o Tribunal Regional Eleitoral para dotar o Tribunal de funcionários necessários para a realização do recadastramento biométrico da cidade de Goiânia. E todas as demandas, quando são enviadas para o Poder Executivo, são apreciadas e levadas em consideração para atender, porque o Poder Judiciário, em última análise, ele presta o serviço à sociedade goiana. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Região Leste de Goiânia recebe a ação especial da Secretaria Municipal de Saúde para combater a dengue. A Divisão de Endemias do Distrito Sanitário Leste da Secretaria Municipal de Saúde realiza até o próximo sábado ações em todos os condomínios horizontais da região. A iniciativa acontece devido ao grande número de solicitações de moradores. O diretor de Vigilância em Saúde Ambiental, Luiz Elias Camargo, explica como é realizado o trabalho dos agentes. Nós estamos fazendo todos os condomínios, porque numa primeira visita em final de novembro, nós encontramos vários focos. E como ocorreram algumas denúncias de muitos mosquitos, nós resolvemos refazer a nossa visitação para vermos possíveis erros ou possíveis problemas que estão ocorrendo nesses condomínios. A chegada do vírus tipo 4 a Goiás preocupa as autoridades de saúde, que dizem não ser possível afirmar se há um novo surto de dengue em 2012. Luiz Elias Camargo explica como está a situação deste vírus no momento. Então temos que trabalhar, junto com a população para que possamos atuar efetivamente em todos os locais para não ter muito mosquito, porque se porventura o vírus 4 espalhar por Goiânia, aí todo mundo pode ficar doente com um grande número de mosquitos. O trabalho nos condomínios conta com 55 agentes, supervisores e motoristas. 3.261 imóveis serão vistoriados. A ação começou nos condomínios Portal do Sol 1 e Residencial Cruzeiro do Sul. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. A seguir, você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral avisa aos eleitores de Goiânia que o prazo de recadastramento biométrico está sendo encerrado. Eleitor, procure um dos postos do TRE de segunda a sábado, das 7 às 18 horas e também aos domingos, na central da Avenida Mutirão, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. 5 partidas movimentam hoje a quarta rodada do Campeonato Goiano. O Morrinhos, tentando sua primeira vitória, recebe o Goianese, que desbancou o Atlético domingo. A Presidência joga com o Rio Verde. Nesse jogo, 2 novidades. As equipes apresentam novos técnicos. Na Presidência, Vladimir Araújo substitui Leonardo Souza, demitido após o empate contra a Napolina. No Rio Verde, Arthur Neto assume o comando, substituindo Beto Alcântara, cujo trabalho não agradou à diretoria. O Vila Nova tem compromisso difícil, recebe a Napolina e continua contratando reforços. A diretoria do Vila Nova oficializou ontem à tarde a contratação do zagueiro Adriano, de 31 anos. O jogador estava há um longo período sem trabalhar com bola devido a uma cirurgia
jogador que teve problemas sérios, mas inclusive aqui no Vila Nova já treina normalmente. Inicialmente o contrato do jogador será de 3 meses, com possível renovação para o restante da temporada. Vale ressaltar que esta é uma contratação do presidente Eduardo Barbosa. O diretor de futebol do Vila, Jair Rabelo, declarou abertamente que era contra esta contratação. Em relação à partida de hoje à noite do Vila contra a Napolina, o técnico Roberto Cavallo deverá fazer pelo menos 3 alterações e inclusive mudar também o esquema de jogo. As alterações são as saídas dos jogadores Rafael Pedro, que é zagueiro, Assis, que é lateral esquerdo, e Dinei, que é atacante. Em seus lugares entram John Lennon para atuar improvisado na lateral esquerda, Evandro e Wanderson, esses 2 últimos são volantes. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. O Atlético joga em Catalão contra o Craque, buscando a reabilitação depois da derrota em Goianésia. O técnico Hélio dos Anjos não quis confirmar o time do Atlético para a partida de logo mais 8h30 da noite diante do Craque em Catalão. O treinador faz mistérios em relação à escalação do time, mas um provável time do Atlético para enfrentar o Craque, de acordo com o que disse o próprio treinador e o último treinamento, seria esse: com Márcio, Rafael Cruz, Gilson, Gabriel e Hernandes, o meio-campo com Marino, Joilson, Bida e Elias, no ataque Juninho e William. É o time do Atlético para tentar voltar a vencer depois do tropeço fora de casa diante do Goianésia. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Goiás joga no estádio JK contra o Itumbiara, no jogo entre as duas equipes que ainda não perderam no campeonato estadual. A delegação do Goiás viajou ontem no início da noite para Itumbiara, chegando por volta das 10h30 da noite na concentração no Hotel IP. Logo mais às 10 da noite, o Goiás faz o principal jogo da 4ª rodada do Campeonato Goiano contra o Itumbiara. Os 2 times que têm 100% de aproveitamento até agora em 3 jogos com 9 pontos. O Goiás está na liderança porque tem um saldo de gols melhor do que o do Itumbiara. A preocupação no Goiás passa a ser o meia Davi, que não treinou ontem à tarde devido a um cansaço muscular e pode ficar fora do jogo logo mais contra o Itumbiara. Caso isso aconteça, Ramon, que tem entrado nos jogos, já fez um gol com a camisa do Goiás contra o Morrinhos, deve ser o substituto. Novidade no banco de reservas: o atacante Reis está em Itumbiara e pode estrear com a camisa do Goiás logo mais, a partir das 10 da noite, jogo que vale a liderança do Campeonato Goiano, Goiás e Itumbiara. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 2 jogos envolvendo equipes brasileiras serão disputados esta noite pela Copa Libertadores da América. O Internacional joga na Colômbia contra o Once Caldas, jogando por um empate ou podendo perder por até um gol de diferença, desde que marque pelo menos 1 em Manizales. Isso porque venceu o jogo de ida em Porto Alegre por 1-0. Já o Flamengo decide sua sorte na Libertadores no Rio contra o Real Potosí da Bolívia. Para ir à fase de grupos, o time carioca, que perdeu por 2-1 no jogo de ida, precisa vencer. O Real Potosí joga pelo empate e se classifica até se perder por um gol de diferença, mas precisa marcar pelo menos 2 gols. Vitória do Flamengo por 2-1 deixa tudo igual e leva a decisão para os pênaltis. São 7h48 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Reunião discute implantação do veículo leve sobre trilhos em Goiânia. A comissão elaborada para discutir e acompanhar a implantação do veículo leve sobre trilhos, o VLT, se reuniu pela 3ª vez no gabinete da Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, avaliar o projeto apresentado pelo consórcio interessado na construção do metrô no corredor do Eixo Anhanguera. Segundo o titular da pasta, Silvio Souza, até agora o cronograma definido no ano passado está sendo cumprido. O foco dessa reunião é atender rigorosamente ao cronograma estabelecido. Ou seja, nós estamos dentro dos prazos
avaliando os estudos que já foram apresentados pelo grupo privado. A Avenida Anhanguera, que corta a capital de leste a oeste, tem 14 quilômetros de extensão e 18 estações, entre plataformas e terminais. Atualmente, o eixão transporta diariamente cerca de 240 mil passageiros. A implantação do VLT será executada por meio de parceria público-privada. A expectativa é que o novo meio de transporte se torne uma realidade até 2014. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. CMTC vai retirar ambulantes de 3 terminais da capital. A partir do próximo domingo, vendedores ambulantes estarão proibidos de entrar nos terminais Goiânia Viva, Vera Cruz e Recanto do Bosque, em Goiânia. Segundo o assessor de Informação e Cidadania da Companhia Metropolitana dos Transportes Coletivos, Romero Arruda, a determinação para que os ambulantes deixem os terminais vem sendo bem aceita e tem como objetivo melhorar a vida do usuário do transporte coletivo. A CMTC vem implantando, em parceria com as operadoras do transporte coletivo, um modelo de gestão, modelo definido em contrato desde 2008, que emprega aos terminais de integração questões como segurança, melhoria da informação ao passageiro, fluidez, qualidade na operação. Esse processo já está implantado em alguns terminais da rede metropolitana e agora chegou a vez desses terminais em Aparecida e também mais 3 terminais em Goiânia. Com isso, fica claro a incompatibilidade de um comércio da atividade dos ambulantes na plataforma. Esse espaço será totalmente dirigido aos passageiros. Nenhum terminal de ônibus, então, na Grande Goiânia mais poderá ter ambulantes dentro? Essa é a recomendação. O processo é gradativo, porque os terminais passam também por reformas estruturais, mas ao final do processo o que nós teremos é os nossos terminais de integração totalmente requalificados e com seu espaço sendo utilizado a quem é de direito, que é o nosso passageiro. No último final de semana, a CMTC já havia proibido a presença de ambulantes nos terminais Vila Brasília, Maranata e Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Procon fiscaliza supermercados e papelarias na capital. A operação de fiscalização foi motivada por denúncias de consumidores. Em janeiro, dos 9 supermercados visitados, todos foram autuados por divergência de preços e produtos com validade vencida. A gerente de fiscalização do Procon estadual, Aline Montalvão, faz um balanço das papelarias que também foram alvo da fiscalização. Foram 19 papelarias, 8 delas não foram autuadas porque não apresentou nenhuma irregularidade e o restante foi autuada por divergência de preço, produto vencido e algumas papelarias não continham preço na gôndola, então não informava ao consumidor qual o preço do produto a ser vendido. Todos os estabelecimentos autuados têm o prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Depois disso, o processo corre normalmente no departamento jurídico do Procon. A multa, então, é calculada segundo o faturamento do comércio e pode variar entre 420 a 6 milhões de reais. Aline Montalvão orienta os consumidores caso encontrem produtos com preços divergentes ou fora do prazo de validade. A orientação que a gente passa é sempre estar atento a essa questão do preço, tentar resolver isso no estabelecimento e caso verifique algum produto com validade vencida, não esteja consumindo, não esteja comprando e ligue no nosso 151 para estar denunciando para a gente estar fazendo essa verificação. Porque ele causa mal à saúde, né? Então a gente não pode estar deixando esse produto em circulação, a gente tem que estar apreendendo mesmo para estar fazendo o descarte. Na próxima semana, o Procon começa a fiscalizar os correspondentes bancários na região metropolitana. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Cheques preenchidos com datas de 2011 serão devolvidos a partir de hoje. Segundo a Federação dos Bancos, a partir de hoje, os cheques preenchidos por erro com data de 2011 serão devolvidos pelas instituições financeiras. É que no início do ano é comum que alguns clientes, por força de hábito, troquem a data, escrevendo o ano anterior. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista em Goiás, José Carlos Palma Ribeiro, alerta ao consumidor que preste atenção ao preencher o cheque para evitar transtornos. O maior prejuízo é o desgaste que às vezes isso causa, que às vezes nem todo mundo compreende que essa
foi uma falha de atenção e às vezes se incomoda mais em ter que tomar alguma providência e esse desgaste para o lojista no relacionamento cliente-lojista é maior do que o próprio prejuízo financeiro. Normalmente o lojista consegue recuperar isso, sim. Ele busca e acaba ficando em prejuízo só quando é venda para outro estado e valor menor. Aí o prejuízo acaba sendo menor também. Quando é um valor maior, ele já consegue às vezes um maior esforço para ir buscar esse dinheiro de volta e normalmente o cliente não faz isso de má fé. Então ele faz e ele sabe que tem que pagar e ele normalmente emite outro cheque ou passa uma ordem de pagamento. O presidente do Sindlojas, José Carlos Palma Ribeiro, acredita que poucos cheques serão devolvidos em Goiás, já que o uso tem sido cada vez menos frequente. Segundo ele, o cartão é preferência entre comerciantes e consumidores. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Vence hoje a primeira parcela do IPVA para os veículos com placas final 1 e 2. Hoje também começa a vigorar a redução de 50% do IPVA para carros com 1.000 cilindradas e motocicletas 125 cilindradas que não tenham se envolvido em acidentes nem recebido multas nos últimos 12 meses. IBEDEC dá dicas de segurança aos pais que contratam transporte escolar para os filhos. Na hora de contratar o transporte escolar, é preciso muito cuidado. Quem alerta é o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, Seção Goiás, Wilson Rascovitch. O dirigente do IBEDEC dá algumas dicas para evitar dor de cabeça aos pais e garantir a segurança dos filhos. Que os pais, antes de mais nada, façam uma pesquisa daquela empresa ou daquele motorista que tem lá o seu veículo para fazer o transporte escolar. Verifique se realmente ele é cadastrado junto ao Detran, se ele tem autorização. É interessante também que o pai desse aluno tente tirar referências com outros pais, né, verificar se realmente ele cumpre com os horários, não tem problema de quebra de veículo, né, então é interessante isso. E o principal ali também é verificar também o contrato, exigir um contrato de prestação de serviço. Porque caso ocorra muitas vezes a quebra do veículo dessa pessoa, ele tem que automaticamente fornecer um outro veículo, ou pagar um táxi, ou pagar alguém para ir levar aquele aluno. É interessante que o consumidor também, aí o pai do aluno, verifique também se está embutido já o valor que foi pactuado, se é durante todo o período, né, letivo. Rascovitch também orienta quanto à prestação de serviço do motorista do transporte escolar. O motorista tem que ser maior de 21 anos e ter a carteira D, além da autorização junto ao Detran. Já os pais devem ensinar os filhos questões importantes, entre elas permanecer sentado enquanto o veículo estiver em movimento, usar sempre o cinto de segurança, não conversar com o motorista enquanto ele dirige, respeitar o motorista e monitor e conversar sobre o que acontece durante a viagem. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. A partir de hoje, a Rua 239, no setor universitário, passa a ter mão única, no sentido 11ª Avenida, Avenida Universitária. A mudança faz parte das adequações da implantação do corredor universitário. A Petrobras fechou um poço na Bacia de Santos após o vazamento de aproximadamente 160 barris de petróleo. O problema foi causado pelo rompimento da tubulação de um navio-plataforma a 275 quilômetros do litoral de São Paulo. A Petrobras disse que não há possibilidade de o óleo chegar às praias. Policiais militares decretaram greve por tempo indeterminado na Bahia. A decisão foi tomada ontem e ocorre a menos de 2 semanas do Carnaval de Salvador, a principal festa popular da Bahia. O governo não reconhece o movimento. Os policiais querem aumento nos salários. O vencimento básico de um soldado na Bahia é de R$ 580 e uma gratificação eleva a remuneração para R$ 2.300. Chega a 15 o número de corpos identificados de vítimas do desabamento de 3 prédios no centro do Rio de Janeiro há uma semana. 2 corpos ainda não tiveram identificação confirmada. 5 pessoas continuam desaparecidas. 7h59, noticiário internacional. Milhares de pessoas foram às ruas do Cairo, no Egito, ontem para protestar em frente ao parlamento e reivindicar a transferência imediata do poder, atualmente mantido pela junta militar. Segundo os militares, a intenção é passar o controle do país a um presidente eleito antes do dia 30 de junho próximo. E uma seca considerada pelo governo mexicano como a mais grave já enfrentada pelo país em mais de 70 anos, deixou 2 milhões de pessoas sem acesso à água.
E somada a uma onda de frio, a seca devastou plantações em quase metade do país. As áreas mais afetadas são comunidades rurais em 19 dos 31 estados mexicanos. Segundo autoridades, não está previsto um alívio sério da estiagem por pelo menos mais 5 meses. E um temporal deixou 2 mortos e 15 feridos na Argentina ontem. O governo decretou estado de emergência na província de Córdoba. Mais de 300 pessoas ficaram desabrigadas após as chuvas, ventos e granizo. Pontualmente, 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Altair José. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.